Olá, estamos começando mais um episódio do VeraCast e a gente fica muito feliz em ter a sua companhia aqui no podcast do Veracruz. Lembrando que eu, Marcela Varani, tenho a honra de estar toda terça-feira, às 8 da noite, em ponto, trazendo assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar. E o que é melhor, sempre com a participação de convidados especialistas em diversas áreas. E hoje nós vamos falar sobre a endometriose, uma doença inflamatória que atinge muitas mulheres. Para explicar tudo direitinho aqui pra gente, está ao meu lado a doutora Pamela Eiras. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E doutor Dorival Gomide, tudo bem? Tudo bom, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui do lado da minha amiga, a doutora Pamela. E para mim, falar de endometriose é o que vai mudar a história dessa doença. É o que vai permitir cada vez mais nós realizarmos diagnósticos precoces, né? É falar sobre a informação, trazer conteúdo para as mulheres para ajudá-las nessa luta. Esse é o nosso propósito aqui no VeraCast, inclusive, doutor. Sim. Os dois são especialistas no tratamento da endometriose, estão aqui para esclarecer, tirar muitas dúvidas que as mulheres têm a respeito disso, né? E eu acho que todo mundo conhece pelo menos uma mulher, tem uma amiga, uma conhecida que sofre com a endometriose, que sofre com os sintomas todo mês, né? Queria entender por que essa doença está tão frequente nos consultórios ginecológicos. Vou até, antes de responder, fazer uma pergunta para a Pamela, né? Pamela, você acha que a endometriose aumentou? O que você acha que aconteceu? Ou você acha que cada vez mais as mulheres estão entendendo que ter dor não é normal, né? É incrível pensar isso. Né? A gente conversa muito sobre isso, né? Porque eu acho que a grande questão está vindo, de fato, na informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, nós mulheres, a gente vem de um cultural, né, que é normalizado ter dor, né? Então, quantas pacientes a gente atende no consultório que eu tive um caso assim que me marcou. A mãe desmaiava, como a menina não desmaiava, então ela tipo, talvez eu não tenha. E com quadros graves, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais a importância da informação, de não normalizar a dor. Essa é uma frase que o Dori fala o tempo todo, que é ter dor não é normal. Né? Então, eu acho que, de fato, a informação tem mudado. Se a gente tem feito, e acho que muito mais diagnóstico, se aumentou, tenho as minhas dúvidas, mas... Dizem, né? É o que falam. Dizem que a endometriose está entre 10% a 15% da população feminina. Então, pelo que eu li, uma a cada 10 mulheres em idade reprodutiva sofre com endometriose, né? Só que não sei nem se esse número não é subestimado. Eu acho que é maior. Uhum. Por quê? Para mim, a mulher que tem cólica, tem dor, a gente nem entrando já nos sintomas. Ela tem que ter um olhar, precisa olhar para ela e falar, será que tem alguma coisa diferente? Né? Então a gente tem que tentar buscar realmente quebrar esse paradigma de que a mulher ter cólica, a mulher ter dor às vezes na relação, faz parte da vida da mulher. Né? Hoje você faz diagnóstico de uma menina de 20 anos e quando eu começo, às vezes ela vai acompanhada da mãe, e quando eu começo a contar a história da mulher com endometriose, eu olho para a cara da mãe dela falando, nossa, doutor, mas eu tinha tudo isso. Eu falei, sabe o que mudou? É que a geração da sua filha percebeu que não é normal ter isso. Ela conseguiu entender que até cólica não é normal. E é isso que vai permitir mudar a vida dela, permitir que ela tenha qualidade de vida. E a informação, a gente parar de relacionar o período menstrual da mulher, por exemplo, com o sofrimento, né? Exato. É isso que a gente tem que acabar com esse paradigma, que até acaba com a femininidade da mulher. Né? A paciente, principalmente, tem uma endometriose avançada, profunda, que sofre de dor, muitas vezes ela chega retraída no consultório. Quando você consegue realizar um tratamento efetivo, que ela se livra daquela dor, a gente fala, ela chega até uma maquiagem diferente, ela volta a ter a feminilidade, ela volta a gostar de ser mulher. E muitas vezes a gente não vê isso porque dor, cólica. Parece que tem um fator psicológico que envolve isso, né, Pamela? Vamos entender primeiro, então, doutora Pamela, o que é endometriose? O que acontece no corpo da mulher? Como é que se dá? Na verdade, a gente considera o tecido que é o endométrio, que era para estar dentro da cavidade uterina, é esse tecido crescendo fora. Né? E geralmente ele está mais próximo da pelve, né, na região próxima. Então, a gente tem muito nos ligamentos. Então, tem muitas teorias aí para explicar a endometriose. Mas o ponto é que o tecido que era para estar dentro do útero está fora do útero. E aí a gente pode ter em outros órgãos, tipo intestino, ureter, que é o canal do rim, às vezes a distância, tipo diafragma, que é a musculatura que separa tórax de abdômen. Normalmente a gente vê mais na pelve. Né? E aí os sintomas eles são claros, eles aparecem, ou a endometriose pode ser silenciosa, por exemplo? Ela pode ser silenciosa. Na verdade, o que acontece? Nós temos esse tecido, que era o endométrio, no local que ele não deveria estar. Como a Pamela falou, principalmente na pelve. A pelve é aquela parte de baixo do abdômen, né?
E o que acontece? O organismo entende que tem alguém no lugar errado. Opa, tem alguém que não deveria estar aqui, né? Esse cara está fora do contexto. Então nós temos a ação do sistema imunológico para quê? Para tentar remover aquele tecido dali. E isso é que gera esse gatilho inflamatório, e é por isso que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, todos os sintomas da endometriose se relacionam à inflamação. Por exemplo, a cólica, a dor, vem da inflamação na pelve, naquela região dos ligamentos que a doutora Pamela comentou, que é aquela região onde a gente tem principalmente os nervos da pelve, que vão causar os sintomas de dor na mulher. E aí, entrando na questão dos sintomas, principalmente qual que é a história da mulher com endometriose, né? Eu gosto de contar histórias, né? Essa, geralmente é daquela menina que quando nas primeiras menstruações já começa com cólica, dor lá no início, um fluxo aumentado. Muitas vezes a mãe leva no ginecologista, né, Pamela? O ginecologista, mãe, ela está se formando, isso é normal, ou então é um ovário policístico, né? E o que já faz tem o diagnóstico em casa, né? A gente começa essa história, doutor, o senhor está contando a minha história. Fala, não, peraí, deixa eu terminar. E o que ele faz para tratar isso? O anticoncepcional. Só que aí 2 pontos. O anticoncepcional não é nosso inimigo, não estou falando isso, mas ele não está tratando a doença. Ele está tratando o sintoma. Então, ele aliviou o sintoma de dor da mulher, mas ele não está impedindo, inclusive, a evolução. E a doença vai crescendo, crescendo. Dizem que silenciosamente, mas aí não é silenciosamente, porque ela ainda continua com um pouco de cólica, muitas vezes com dor na relação, na penetração profunda, só que isso é muitas vezes negligenciado. É normal, minha mãe sempre teve cólica, né? E aí o que é feito para investigar? Aí, na verdade, antes, primeiro você usa o contínuo, né? Aí você tira você usa um anticoncepcional com pausa e você fala, não, então você está sofrendo, vamos colocar um sem pausa. Exato. Né? Então muda o método, né? Sem ter ali um diagnóstico claro do que está acontecendo com aquele corpo, na maior parte das vezes. Na rotina, o que é feito é um ultrassom transvaginal convencional, que é um ótimo exame, mas não para investigar a endometriose. O ultrassom convencional transvaginal, ele é muito raro conseguir detectar a endometriose. E qual é o exame ideal? A gente já chega lá, deixa eu terminar a história. Já estou ansiosa aqui, querendo saber todos os detalhes. Né? Mas aí vai Vou investigar. agendar meus exames já. Não, você viu como a informação é importante, Marcela? Muito. Olha aqui, um bate-papo a gente já começa a identificar uma série de coisas. Você já lembrou né? de alguém, de uma filha de alguém, que de repente, opa, deixa eu ver isso direitinho. Sim. Mas enfim, vai com cólica, dor, achando que é normal, porque ouve da mãe, tenho cólica, filha, tive cólica a vida inteira, larga de frescura, mas fica tranquila. O dia que você engravidar, isso melhora. Ultrassom normal, ela acredita que o quê? Ter dor é normal. É incrível quando eu falo, ter dor é normal? Não é. Mas então por que ter cólica é normal? Cólica não é uma dor e a doença vai evoluindo. Geralmente, quando é feito o diagnóstico? 28 e 30 anos. O que acontece hoje em dia com 28 e 30 anos na vida da mulher? É a idade que a maioria das mulheres pensam em quê? Engravidar. Ter filho. Ela para com o quê? Com o anticoncepcional. A hora que ela para com o anticoncepcional, o que acontece? A dor piora. 40% das mulheres que têm endometriose não conseguem engravidar espontaneamente. Precisam de um tratamento médico. É aí que vai buscar essa informação. E é aí que é feito esse diagnóstico. Geralmente, muitas vezes numa doença avançada, que já comprometeu outros órgãos, como intestino, bexiga, e muitas vezes essa doença já comprometeu a fertilidade dessa mulher. Né? Então, muitas vezes a gente vai, talvez nem conseguir ajudar essa mulher a engravidar. Tá. Então, a importância, né, de tentar quebrar esse paradigma, tentar quebrar esse ciclo de diagnóstico tardio. Em média, a gente demora de 10 a 8 anos para diagnosticar a endometriose da mulher. Tá, vamos então por partes aqui entendendo os sintomas, né? Dr. Dorival citou aqui, por exemplo, a cólica, a dor na relação, fluxo intenso. Que outros sintomas, doutora Pamela, podem aparecer, não necessariamente relacionados ao período menstrual, que a mulher precisa ficar com aquele alerta ali? Bom, a gente usa muito um termo, né? A gente fala dos 6 Ds. Então, a gente fala de dismenorreia, que é a cólica menstrual, e geralmente é uma cólica que tende a ser progressiva. Então, aquela menina que começou com uma cólica leve, ela vai piorando a cada ciclo, e aí tende a ir piorando os sintomas da cólica. E aí, aquela paciente que começa a ter também dor pélvica crônica. Então, ela tem a cólica do período menstrual, e aí ela começa a ter dor pélvica crônica. Mesmo fora da menstruação, ela começa a ter dor. Então, foi 2 Ds, né? Aí, o terceiro D, a gente fala da dispareunia, que é a dor na relação e principalmente a dor da profundidade. Então, aquela paciente que fala para você assim, doutora, e é por isso que é muito importante no diagnóstico a nossa história clínica de consultório. E é o que eu acho que vem impactando muito nesse diagnóstico tardio, que é o que a gente estava conversando aqui fora há pouco, né?
eu preciso fazer uma boa história para que eu consiga pensar na possibilidade da doença e pedir o exame adequado para o diagnóstico. Então, a dor na relação... eu tenho dor, tá, mas como é essa dor? Geralmente é uma dor de profundidade em algumas posições. Aquela paciente que fala para você, me limita em algumas posições a pensar em relação sexual. Ou aquela paciente que começa a já ter outras disfunções da parte sexual, porque se eu penso em relação sexual, eu penso em dor, eu não lubrifico, eu tenho desconforto, então a relação tende a ser algo que a paciente começa a evitar. A gente tem várias histórias dessas para contar também. Então, a dor na relação, sintomas intestinais. Então, dor ou dificuldade ou desconforto intestinal. Então, às vezes, dor que irradia para anos. Distensão abdominal é algo que a gente vê muito. Então, aquela paciente que tem mudanças da parte intestinal no período menstrual. Então, é um sinal de alerta aí pra gente. Dor ou dificuldade para urinar. Então, a paciente começa a ter, no período menstrual, aquela sensação de que toda hora precisa fazer um xixizinho, desconforto urinário, sensação de infecção urinária. Uma paciente que tem história de ter tratado diversas vezes infecções urinárias que talvez não tinha bactéria. Então, também é um sinal de alerta pra gente. E dificuldade para engravidar. Então, a gente está falando aí nos 6Ds. Então, acho que tem, como o Dori falou, né? Será que é assintomática? Ou será que talvez a gente não fez uma história adequada? Por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu tenho lombalgia, eu tenho dor nas costas. E aí eu comecei a pensar, bom, talvez eu tenha uma endometriose. E eu fiz o meu exame e eu tenho uma endometriose. É uma endometriose de ligamento que pode dar lombalgia no período menstrual. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Você imagina quanta mulher... Você falou, né? Você acha que eu tenho endometriose? Pamela... Temos que ver isso, né? Vamos fazer o diagnóstico, né? Por conta da lombalgia. Eu falei, tá diferente, eu tenho lombalgia. E um detalhe, né, acrescentando, a endometriose é uma doença inflamatória, justamente por esse gatilho imunológico que a gente estava conversando. Então, toda vez que a mulher que tem endometriose, que ela está inflamada, a dor dela piora. Então, é muito comum associar a endometriose, pacientes que têm endometriose me falam, né, Dorival, além de endometriose, eu tenho intolerância a glúten e lactose. Perfeito. Doenças inflamatórias que andam juntas. Muitas vezes nem tem, só que o que acontece? Glúten e lactose são alimentos inflamatórios. Quando você ingere, aumenta a inflamação, piora a dor, distende a barriga. Né? Paciente que tem endometriose e consegue praticar atividade física rotineiramente, já entrando um pouquinho no tratamento, ela aumenta o cortisol, que é um anti-inflamatório natural, diminui a inflamação. Então, inflamou, vai piorar a dor. Tá, então a gente identificando essas dores, né? Quanto é importante também a mulher ter essa autoobservação, esse autoconhecimento, sentir, perceber seu corpo, né? Para ir procurar ajuda a partir desses sintomas. Eu imagino quanta gente não esteja tratando outras questões e, na verdade, tem endometriose, né? Com todos esses Ds aí que a gente acabou de Isso citar. É bem comum, aqui. sabe, Má? Porque a gente vê quantas pacientes, como o Dorival falou mesmo, né? De 7 a 10 anos para diagnóstico. Então, é aquela paciente que já foi em vários especialistas, né? Ortopedista, urologista... já foi em fisioterapeuta. Quantas vezes a gente recebe pacientes vindos, né, encaminhados de físio, porque é aquela paciente que já trata dor crônica, dores irradiadas, dor para lombar, dor que irradia para membros inferiores. Então, você vê que é uma paciente que já tem uma longa história de dor, né? Então, já pesquisou, e até quando recebe o diagnóstico, né, o quão... para paciente tem, né, o desconforto da doença, mas também um certo alívio de tipo, eu não sou doida, né? Eu tenho dor de fato, né? Tá validada. É uma coisa psicológica, né? Eu falo que o diagnóstico da endometriose, ele é controverso, porque ao mesmo tempo que você descobre que você tem uma doença, você descobre que você tem uma causa. É o que eu sempre falo para meus pacientes. A partir do momento que você sabe o que você tem, quem é o seu inimigo, você consegue saber quais são as armas que você vai precisar utilizar para combatê-los. Agora, é muito interessante que você citou aqui o exame transvaginal, né? Aquele ultrassom que é bem comum, né? Muito recomendado para mulheres em fase reprodutiva. E ele não é suficiente muitas vezes para o diagnóstico da endometriose. Vamos falar então dos exames do diagnóstico ideal. Muitas vezes não. Ele quase nunca detecta a endometriose, o ultrassom transvaginal convencional, né? Geralmente ele vai conseguir detectar a doença quando ela está no ovário. Porém, nos outros locais, ele não consegue. Entenda, ele é um bom exame para diagnosticar outras patologias, mas não para a endometriose. Ele é necessário para a mulher, claro, não deve ser descartado, mas para a endometriose precisa olhar para outras frentes. Exato, não deve ser utilizado como critério de diagnóstico. E aí, Marcela, depende muito também de quem está realizando os exames. Por quê? O que a gente utiliza principalmente?
a ressonância magnética e um ultrassom transvaginal para mapeamento da endometriose, que popularmente a gente chama de ultrassom com preparo intestinal. Mas não adianta realizar esse exame com qualquer pessoa. Infelizmente, né? A gente precisa de médicos treinados. Então, quem realiza o exame muda muito o diagnóstico, total, né, Pamela? Total. Agora, você estava falando também sobre a origem da endometriose, que há muitas teorias sobre isso, né? Você citou ali no começo da nossa conversa. Quais são essas possibilidades, né? Como é que a endometriose começa no nosso corpo? Tá. Por muito tempo se falou da menstruação retrógrada. Então, uma parte da menstruação desce pelo colo do útero e vagina, e uma parte volta pelas trompas, e o sangue menstrual vai caindo e inflamando, né? Então, por muito tempo se falou, até a gente entender que 90% de nós mulheres temos essa menstruação retrógrada, e nem todas têm endometriose, né? E aí a gente começou a trazer outras teorias e tentar entender de onde vem. E aí começamos a entender que tem algum fator pessoal, algo meu, né, com a relação com o meu processo inflamatório. Então, a minha resposta imune é diferente, a minha resposta de sistema imune é diferente, de processo inflamatório é diferente. Então, tem algo meu de receptores que não conseguem lidar com essas células endometriais. Fala-se muito de genética, né? Então, quando a gente tem uma história, quando você vai perguntar sobre história familiar de mãe e irmãs, e também falamos muito dessa parte de epigenética, né, que é o nosso estilo de vida impactando sobre o quanto pode impactar numa doença inflamatória. E aí o Dori... Eu gosto muito, na verdade, da teoria. Tem várias teorias, como a Pamela falou, da menstruação retrógrada, teoria que fala que um tecido vira outro. Eu, particularmente, gosto muito da teoria que a gente chama de embriológica. O que é isso? A mulher que tem endometriose nasceu com endometriose. E da onde vem isso? Do tecido que origina o útero, do tecido que forma o útero. Enfim, esse tecido, ele migra para formar o útero. E essa teoria fala que o quê? Durante essa migração do tecido sobraram fragmentos, resquícios desse tecido que origina o útero, e ficaram ali quietinhos durante toda a infância. E aí quando isso vai manifestar? Na primeira menstruação. Né? Não tem muito sentido você pensar que a mulher ainda menstruou a primeira vez, já formou o foco e deu dor. Não, deu dor porque já estava lá. Né? Desde sempre. Então, eu particularmente gosto muito dessa teoria. Ainda não tem um consenso na ciência sobre isso. Não tem, mas existem, no fundo, talvez seja uma mistura das teorias, né, que justifiquem essa origem. E agora há níveis de gravidade, né, para uma mulher e para outra. Existem realmente esses níveis e cura também ou não? Olha, a questão de níveis, o que acontece? Quando a mulher vai buscar informação na internet, ela vai ver lá nível 1, 2, 3, 4. Isso é uma classificação, Marcela, de 1996. Está ultrapassada. Né? Existe uma mais atual, mas assim, o que acontece? Essa de 1996, ela é uma classificação da Sociedade de Infertilidade americana, né? Sociedade Americana de Fertilidade. Então, ela focava muito em ovário. Então, às vezes, a mulher tinha uma endometriose de intestino, bexiga, mas não tinha ovário. Ela é nível 2. Mas o quadro dela era muito mais grave. Então, atualmente nós temos uma classificação de cerca de 2, 3 anos para cá, que realmente traz 1, 2, 3, 4, mas essa classificação é muito mais para discutir, por exemplo, eu e a Pamela. Então, a Pamela tem uma paciente que eu quero discutir com ela. Olha, Pamela, estou com uma paciente com nível 4, ela já sabe, dentro da classificação, aonde a paciente tem. Então, na minha opinião, essas classificações elas servem mais para discussão de médicos do que realmente para trazer para a paciente. O que a paciente quer saber? Está no intestino, está no ovário, comprometeu uma fertilidade. Qual é o caminho que eu tenho que seguir para resolver isso, doutor? Então, eu gosto muito de colocar para a paciente o que ela tem. Não gosto de classificar ela. Porque a endometriose, ela pode, como vocês estavam trazendo aqui, prejudicar, inclusive, vários outros órgãos, né? Sim. Ela pode comprometer, sim. Por exemplo, intestino, bexiga, ureter, que é o canal do rim, sim. E aí o tratamento, como é que funciona? Marcela, primeiro, né? A gente falou de endometriose, está apavorando talvez um monte de gente. Exato. Mas é o que eu gosto de dizer. Ter endometriose não é um problema. Dorival, pera um pouquinho, como não é um problema? A gente tem que lembrar que a endometriose é uma doença benigna. Então, endometriose raramente a gente vai associar a doenças malignas. A endometriose raramente vai colocar a vida da mulher em risco. Então, o problema não é ter endometriose. O que é o problema? Quando você tem uma endometriose que atrapalha a sua vida. Perfeito. E como que a endometriose atrapalha a vida da mulher? Geralmente de duas maneiras. Ou comprometendo a fertilidade, ou comprometendo a qualidade de vida. Então, se supostamente eu tenho uma paciente com endometriose no intestino, bexiga, mas eu falo, Dorival, eu não sinto nada, não tenho dor. E muitas vezes isso acontece. A paciente tem uma doença extensa e não tem dor nenhuma.
mas não quer engravidar, não tem dor, o que eu vou fazer? Geralmente nada. Mas isso não pode prejudicar os órgãos a longo prazo? É muito, muito raro. Porque ela é lenta, ela é crônica, né? Progressiva, só que lenta. Então não é de repente eu tenho endometriose de intestino, ai meu Deus, acabou a minha vida. Então ela é progressiva lenta. E até é interessante pontuar isso, que é uma coisa que a gente sempre discute, quando a gente fala da teoria embriológica, né? É interessante ver o quanto que às vezes você pega uma paciente tão jovem com quadros tão graves de endometriose, né? Então por isso que talvez de fato tenham várias teorias para explicar, porque a gente vê esse padrão cursando muito diferente. Então, às vezes, você pega uma paciente que ali na transição menopausal, você vai olhar, ela tem ali uma endometriose, que provavelmente já tinha, mas que não é um quadro grave. Então, quer dizer, ela teve 40 e poucos anos e agora a gente fez o diagnóstico e você vê que não é um quadro grave. Então, eu acho que é, de fato, exatamente isso. O ponto principal é individualizar. A gente não trata o exame. Exato. A gente trata a paciente. Então, ela não tem dor, não tem nada, não quer engravidar. Não é que eu falo, não precisa fazer nada. Eu vou acompanhá-la todo ano. Dorival, mas se ela tiver no intestino, não vai obstruir o intestino? É muito, mas muito, muito raro isso acontecer. Porém, se no exame de imagem mostrou que está com risco de obstrução, ou ao longo do acompanhamento dos anos, eu estou observando aquela doença crescer, poxa, aí a gente vai mudar a conduta. Mas entendo, isso é muito difícil. Qual que é o principal objetivo, então? Ou controle da dor, ou a melhora da perspectiva gestacional. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para essa paciente. E a gente vai buscar os tratamentos. E esse tratamento passa, em algumas situações, por medicação e outras até por cirurgia, né? Exato. O tratamento clínico acaba sendo aí uma escolha, né, a não ser que a gente tenha uma indicação absoluta de cirurgia, né, como o Dori acabou de colocar. Então, se eu tenho uma paciente que tem sinais de obstrução intestinal, ou tem uma endometriose de apêndice, ou intestino delgado, que é o intestino mais fino, né, então, uma paciente que com tratamento clínico efetivo não teve melhora, persiste em quadros de dor, né, impactando na qualidade de vida, aí nessa paciente a gente vai pensar no tratamento cirúrgico, né. Então, geralmente o nosso tratamento de escolha para tratamento clínico, né, entre aspas, né, que na verdade é a melhora dos sintomas, né, eu acho que muita paciente tem a impressão de que eu vou usar o tratamento clínico, eu vou voltar e não tenho mais a doença, né, então acho que é importante a gente pontuar também que na verdade você não vê recidiva, você não vê que a doença regrediu, né? Regrediu, exato, na verdade, regressão. assim, o tratamento clínico, né, ele vai tratar o quê? O sintoma. Exato. Né? A Pamela, muito melhor do que eu, vai falar do tratamento clínico, que a base do tratamento clínico é controle hormonal com sintoma e desinflamar. Porém, fiz o controle hormonal, entrei com medidas que vão ajudar a controlar esses sintomas. Dorival, vai diminuir a doença? Não vai. Vai impedir o crescimento? Também não vai. Mas se tiver tudo bem, beleza. Mas aí, esse é o princípio. Falhou, está tendo dor, continua com sintoma, a gente vai pensar na cirurgia. Mas pensando no tratamento clínico, né, Pamela? Hoje em dia a gente tem uma gama de medicamentos e hormônios cada vez mais que auxiliam a tentar controlar a dor mesmo, né? Exato. Eu particularmente, assim, hoje, cada vez mais eu uso menos pílula oral, né? Então, anticoncepcional oral. Porque eu acho que tem muitos outros impactos na saúde da mulher. Tipo, a pílula faz o quê? Testosterona livre lá embaixo, então a mulher tem outros impactos, com mais cansaço, com dificuldade de ganhar massa muscular. Então, assim, uso menos esse tipo de hormônio para bloqueio. Alteração de disposição, Exato. de libido. Você não pode também condenar a paciente a um tratamento clínico que torne a vida dela muito ruim. Espera um pouquinho. Que a gente está buscando qualidade de vida. É. Eu não posso tirar dor, mas impactar de outra maneira, né? Exato, eu acho que ele é uma alternativa, tem pacientes que ficam muito bem, por isso que sempre para mim é individualizar, é como você tem ficado com o tratamento. Então, tem algumas pacientes que vão se beneficiar, tem outras que a gente gosta muito do DIU hormonal, então o Mirena é o método de escolha, né, uma alternativa a se pensar ainda pela sociedade, né, tem algumas discussões, aí acho que é um pouco polêmica falar, mas eu particularmente gosto da gestrinona, tem um resultado interessante com a gestrinona, né, e o meu objetivo é usá-la para tratar as pacientes de endometriose. Na parte clínica, a gente vê uma melhora nos sintomas. O que é a gestrinona? Desculpa, curiosidade aqui. Até pontuando, falar da gestrinona muitas vezes é controverso, porque muita gente utiliza ele como um chip da beleza. Mas entendam que é aquele implante, você vai ganhar performance, a gente não está falando disso. A gente está falando de um uso para controlar sintomas.
Que aí é um outro ponto. É por isso que é tão controverso, né, Pamela? Ela... Se você puder explicar até um pouco, porque a Pamela é muito melhor que eu nessa parte, confesso. É que, na verdade, a gestrinona, ela é um hormônio que ela foi estudado para endometriose, porque ela é antiestrogênica, porque a gente sabe que tem uma relação da endometriose com o estradiol, que é o hormônio que a gente produz nos nossos ovários, né? Tanto que a gente vê muito mais frequente a endometriose em mulheres em período reprodutivo, como você mesma falou. Mas ele não é exclusivo da mulher no período reprodutivo. Então, a gente acreditava que a mulher, depois da menopausa, estava curada da endometriose, o que a gente sabe que não é verdade. Então, a gestrinona tem esse papel em ser antiestrogênica, apesar de ser uma progesterona sintética, ela é antiprogestínica e ela é pró-testosterona. E aí a gente sabe que para nós mulheres a testosterona é mais baixa. E aí se eu coloco um hormônio que aumenta a minha testosterona livre, que eu consigo ganhar massa muscular, que consegue melhorar a minha performance, no nosso Brasilzão virou aí o chip da beleza. Então a gestrinona é um hormônio super bacana, só que a gente quase perdeu a gestrinona como opção, porque no Brasil tudo vai para outro caminho, né? Então, assim, eu particularmente, Dori sabe o quanto que eu sou cautelosa, né? Eu não uso para fins estéticos, para mim ela tem uma indicação e para pacientes pontuais, né? Então, eu acho que muito quando a gente discute sobre, a gente fala muito... É individualizar, pacientes pontuais, individualizar o tratamento, não existe uma receitinha de bolo. Olhar para cada história, como vocês trouxeram aqui, para cada perfil de paciente. Sim. Que uma das coisas que a gente faz na nossa prática diária como pessoa, né? Eu acho que é a nossa base. Então, é olhar para a nossa qualidade de vida com uma boa alimentação, fazendo atividade física, né? Então, olhando para o intestino, hoje muito se fala o quanto que o nosso intestino tem uma relação com piora de inflamação crônica, né? Então, o sono, manejar, né? Um sono, um pilar tão importante que a gente olha cada vez menos, né? Olhar para o estresse que a gente tem vivenciado. Então, eu acho que a base precisa ser muito bem feita e há dentro, né, para cada paciente, para cada perfil, escolher qual é o tratamento clínico que vai melhor para ela. O tratamento tem que ser um aliado, né? Agora, com relação à cirurgia, quais são os casos aí? Os casos mais graves em que precisa ter um método um pouco mais invasivo ali? Sim, na verdade, qual é a principal indicação? Melhora dos sintomas. Então, a paciente que tem dor, fez um tratamento clínico, não melhorou a dor. O que a gente vai pensar? Cirurgia. Ou então aquela paciente que quer engravidar, não está conseguindo. Nós fizemos uma avaliação, observamos que a cirurgia vai trazer sim melhora da perspectiva de gestação. Indicação de cirurgia. Ou então naqueles raros casos onde a gente tem lesão de órgão-alvo. O que é isso? Risco de obstrução do intestino, risco de obstrução do ureter. O ureter é aquele canudinho que liga o rim à bexiga. Então, se você não opera, a paciente perde o rim. Nós temos pacientes que, quando me procuraram, já tinham perdido a função de um rim. Então, perderam o rim jovens, né? E a outra coisa é o apêndice, que a Pamela também comentou. O apêndice é o único local que toda vez que eu vejo ali, eu vou ter que operar. Porque 10% das vezes que eu tiro aquele apêndice, achando que era uma endometriose, não era uma endometriose. Era uma coisinha ruim, era uma doença maligna. Então, o apêndice também. Mas aí, Marcela, é uma coisa super importante que a gente tem que falar sobre a cirurgia. Porque toda paciente que tem endometriose, quando ela vai buscar informação na internet, ela encontra relatos de pacientes que operaram 1, 2, 3 vezes. Fala, ai doutor, a minha endometriose voltou. Endometriose volta? Tem uma opção muito controversa sobre isso, porque para mim a doença é embriológica, ou seja, ela nasceu com ela. Ela vai nascer de novo? Não vai. Então, como é que voltou? Então, aí vem a importância de buscar realmente equipes especializadas. Porque, na grande maioria das vezes, o que a gente observa são cirurgias que, infelizmente, não tiveram, talvez, um planejamento tão adequado, com exames precisos. E aí vem a importância desse exame que me mapeie e mostre exatamente onde está essa doença. Porque é isso que me permite o quê? Buscar todas as lesões e planejar uma cirurgia para a remoção completa dessa doença. E uma coisa importante, remoção completa da doença não tem nada a ver com tirar o útero, não tem nada a ver com tirar o ovário. A doença não está fora do útero. Por que eu vou tirar o útero? Coitado, ele não tem nada a ver com aquilo. Se não tiver uma adenomiose, né? Sim, se não tiver uma doença, se a paciente no útero, tem... a não ser que tenha uma patologia uterina, mas se não tiver, por que eu vou tirar aquele útero? Como é que se faz essa cirurgia? Ela é complicada? Olha, a cirurgia de endometriose, primeiro, a gente sempre vai pensar numa técnica minimamente invasiva. O que é isso? Apenas furinhos, técnicas com câmeras. Tá? E por quê? Às vezes a paciente vai lá com uma doença super extensa e fala, Dorival, eu vou ter que operar, vai ter que cortar minha barriga, vai ser cirurgia de barriga aberta? Não. Por quê? Aonde está a dor? A dor não é do intestino, a dor não é da bexiga, a dor não é do útero,
A dor sempre é da endometriose, comprometendo a inervação da pelve, inflamando a inervação pélvica. Só que a inervação pélvica, Marcela, é muito fininha. A olho nu você não consegue enxergar. E aí entra o papel da câmera. É o quê? A magnificação da imagem. É essa magnificação, esse aumento que me permite identificar os nervos e, consequentemente, preservá-los. Eu comecei a operar endometriose em 2007, endometriose avançada. Quando eu comecei, muitas vezes, quando tinha essa região da inervação, a gente optava por não abordar. Por quê? Eu não tinha tecnologia que me permitia essa identificação. Isso começou a mudar mais ou menos em 2010, 2011, que a gente começou a ter a introdução do quê? Das câmeras de alta definição. Lá no Veracruz a gente sempre teve sorte, sempre com a tecnologia de ponta, né? Então o Veracruz sempre veio acompanhando essa tecnologia e nos permitindo uma condição de realizar cirurgias precisas. Hoje em dia a gente trabalha com câmeras 4K, imagem 3D e agora o advento da cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, ela é uma laparoscopia, onde nós incluímos o quê? Um baita de um equipamento que potencializa muito o cirurgião. Eu brinco com o robô, ele te dá aqueles superpoderes, né? Quando você é criança, você sempre quer aumentar a sua visão. O robô aumenta a sua visão, melhorar a precisão de movimentos. O robô permite uma precisão de movimentos. O robô faz a parte dele, mas o médico está ali também acompanhando tudo e trabalhando, né, doutor? Com certeza. O robô, ele potencializa muito a atuação do médico. Por quê? Na verdade, o que é o robô? Ele é um baita de um equipamento, um super equipamento que permite movimentos precisos. Então nós colocamos no paciente, acoplado ao paciente, aquele robô que permite uma movimentação muito grande, uma precisão e uma amplitude de movimentos e uma imagem muito estática. O cirurgião, ele fica sentado num console que realmente ele está realizando uma imersão dentro do paciente, porque a sensação que nós temos quando a gente coloca o rosto naquele console é que nós estamos introduzindo nossa cabeça, nossos olhos ali dentro. E ele realmente, o nome dele qual é? Intuitivo, porque é muito intuitivo. Você olha para um lado, ele está te mostrando aquele lado. Você olha para o outro, você está olhando aquele lado, com uma visão muito ampliada, né? Em 3 dimensões, facilitando muito a dissecção e principalmente a preservação de estruturas que a gente tem que deixar, como ovários, como a inervação pélvica. Então esse ganho acrescentou muito na nossa cirurgia de endometriose. Agora, é necessário, quando a gente está falando de endometriose, de uma equipe múltipla para acompanhar essa mulher, né? Com certeza. E é aquilo que a gente fala, não só o médico, né, Marcela? Nós temos que ter um ginecologista geralmente especializado no tratamento da doença, que permita pensar nessa doença e pensar num diagnóstico adequado. Então, nesse ponto entra quem? O radiologista especializado. Muitas vezes eu vou precisar de outros especialistas na minha área, como um cirurgião de intestino para abordar aquele intestino, um urologista para abordar a parte urológica. E além disso, fisioterapeuta pélvico tem um papel muito importante, tanto para tratar a dor, principalmente na relação sexual, porque muitas vezes a paciente que tem endometriose, ela tem uma inflamação na inervação, e isso gera o quê? Como consequência? Uma contratura da musculatura do assoalho pélvico. Quem que vai resolver isso para mim? Fisioterapeuta, especializado também, né? Muitas vezes no pós-operatório a paciente vai ter algum grau de dificuldade para voltar a urinar, para voltar a evacuar. Fisioterapia precoce. É isso que permite o recrutamento e restabelecimento das funções. E o nutricionista. O nutricionista tem um papel muito importante também, tanto no pré-operatório, ajudando no controle clínico, indicando uma dieta, evitando alimentos inflamatórios, mas aquilo que eu falei, sem restringir tudo, senão a mulher tem uma vida que não pode comer nada. Então, quem sabe lidar com aquilo, um nutricionista especializado, que saiba fazer trocas, permitindo que a paciente ainda mantenha uma qualidade de vida. E no pós-operatório, muitas vezes, principalmente da cirurgia intestinal, vai ajudar muito. E nesse contexto, quando mais próximo, né, os artigos mostram muito isso. Existem estudos ingleses e franceses que mostram que grandes centros de endometriose costumam ter resultados muito positivos. E até pensando nisso, o Veracruz está para lançar nos próximos meses aí um núcleo voltado para tratar e acolher a paciente com endometriose. E nesse núcleo, nesse centro, nós vamos ter o quê? Não só os médicos especializados e também o fisioterapeuta, nutricionista já voltado, só acostumado a trabalhar aquilo, né? Que é o que a gente tem aí de 16 anos de história dentro do hospital. Eu brinquei com eles, a gente está só assinando
o casamento, porque a história já existe, né? Aquele casal que vive junto e nunca casou, a gente está fazendo isso, né? Mas, na verdade, a gente vai poder colocar isso para a população com o objetivo de informar, de desmistificar. Então, a paciente que tem endometriose, aquela mulher que vai todo mês no pronto-socorro do hospital, com cólica, lá no pronto-socorro, ela já vai ter acesso direto a poder agendar a consulta nesse centro de endometriose. Então, buscando diminuir esse tempo do diagnóstico. Radiologista especializada dentro do hospital, para também buscar esse diagnóstico. Então, tudo isso a gente está montando aí para frente para diminuir muito esse impacto nas pacientes aqui da região. Agora, eu imagino que há muitas pesquisas, né, a ciência buscando aí novas soluções para a endometriose, né, doutora? Cada vez mais, né? A gente está aí no processo para tentar dar uma qualidade de vida para essas mulheres. Eu quero colocar algumas coisas aqui das nossas conversas. Eu acho que, mais uma vez, pontuar a importância de ter bons exames prévios para esse planejamento cirúrgico. Até estava conversando com uma paciente, acho que em 2024 não tem espaço para a gente chegar numa cirurgia, falar, nossa, tem intestino aqui e agora eu não tenho uma equipe adequada para tratar. Isso é algo que a gente fala muito em cirurgia, né? Fazer a cirurgia em um único tempo. Não existe mais fazer a cirurgia, Marcela, para ver na hora como é que tá. Aquela coisa, nós vamos fazer uma cirurgia, porque na hora da cirurgia que eu vou ver como é que tá. Esse como é que tá é perigoso. Exato. Porque o como é que tá, às vezes tem uma doença no intestino e não tem um cirurgião de intestino, tem uma doença na bexiga e não tem um urologista, né? E aí a tão importância da equipe multidisciplinar. Você tem que saber com quem, você não precisa saber, é o que eu falei, para você saber o que você vai fazer, você precisa saber o que tem. Para saber as armas, você precisa saber quem que é o seu inimigo. Né? Então é fundamental. E não existe querer descobrir esse inimigo no campo de batalha. Você já tem que ter estratégia para saber o que você vai resolver. Então, eu acho que o principal ponto da endometriose é ter uma boa história, ter um bom diagnóstico, ter um bom planejamento do tratamento, alinhar muito bem com a paciente, né? Qual é a escolha que a gente vai tomar ali, diante do caso dela. E também acho muito importante ver quais são os objetivos da paciente, né? Quantas vezes a gente vê paciente que chega usando hormônio, sendo que o objetivo dela é gestação, né? Então, eu acho que sempre ter muito essa decisão compartilhada. Outro ponto que eu acho importante que você perguntou da classificação, um termo que assusta muito as mulheres é quando elas recebem o diagnóstico de endometriose profunda, né? A gente coloca como endometriose profunda uma endometriose que acomete o peritônio ali, uma lesão maior do que 5 milímetros, né? Então, muitas pacientes vão receber esse diagnóstico, né? E isso assusta muito, né, Dori? Eu acho que está condenado, e muito pelo contrário. É a partir dali que a gente vai conseguir libertá-la, né? Exato. Tirar todo aquele desconforto, né? Acho que vocês já falaram ao longo aqui do episódio sobre prevenção, Sim. sobre hábitos saudáveis, mas eu acho que é um momento aqui da gente reforçar, porque a gente fala de complicações, de cirurgia, de medicação, fica todo mundo assustado, né? Falando, nossa, o que eu faço? Existe prevenção, né, doutora? Hábitos saudáveis, principalmente. Vamos elencar aqui os principais? Eu sempre falo que tem 5 pilares, né? Um é a alimentação, né? Então, que não seja uma alimentação pró-inflamatória, se possível anti-inflamatória, né? Então, eu também não sou a pessoa das restrições, é zero tudo, mas acho que é importante ter uma nutri para acompanhar e orientar. Segundo pilar, exercício físico, né? Isso é base para nós em todas as fases da vida. Terceiro pilar, olhar para o sono, né? Sono importantíssimo, qualidade do sono e higiene do sono e tudo mais. Manejar estresse e olhar para o intestino. Então, função intestinal, intestino que funciona. E aí a gente tem também estratégias de suplementos que podem auxiliar também para essa melhora de sistema imune e melhora de processo inflamatório. Então, com relação a essa alimentação que não seja inflamatória, claro, é sempre bom também procurar um especialista como a doutora trouxe aqui, mas tem algumas dicas de alimentos a evitar com certeza? Açúcar... álcool, que mais, Dori? Os carbos, glúten, no geral, né? Glúten. Mas assim, e glúten e lactose não é para todas, né? Então, acho que é muito importante olhar os sinais do teu corpo. A lactose, muitas vezes você pode substituir. Então, a nutricionista que está acostumada, ela consegue realmente, muitas vezes, ela sempre fala, não é tirar, é trocar algumas coisas, né? Não vou condenar a sua vida. Até porque, Marcela, vamos pensar a mulher que está estressada, está nervosa, brigou com o namorado, o que ela come? Um chocolatinho. Então não dá para tirar isso dela, entendeu? Então a gente tem que saber dosar o que ela quer. Então você tem que ter esse olhar aí. Porém,
sempre sabendo a medida, né? Para saber aonde você vai poder restringir. E aí entra a importância de uma nutricionista especializada. Encontrar aí um equilíbrio para uma vida saudável, isso vai fazer bem para tudo, né? Sim. Agora, tem alguns tabus, algumas preocupações das mulheres quando a gente estava falando aqui de cirurgia, que é realmente quando a doença acomete o intestino, né, doutor? Você pode trazer um pouquinho dessas informações para a gente? É muito comum a paciente que tem o diagnóstico da endometriose de intestino, a primeira coisa que ela chega com o olho inchado no consultório, porque o que ela pensa? Que ela vai ter que usar a bolsinha de colostomia. O que é a bolsinha de colostomia? Para quem não sabe, é aquela bolsinha que faz cocô pela barriga. Eu falo que é a bolsa que nenhuma mulher quer usar, né? Essa nenhuma mulher quer, com certeza. E isso não é verdade, Marcela. Porque equipes especializadas, a literatura é muito robusta em mostrar que quando você já tem uma equipe habituada, que está acostumada, que busca um diagnóstico preciso, o risco da bolsa é muito, muito, muito baixo. Abaixo de 0,5%. Então, isso não deve ser um fator que impeça a paciente de pensar na cirurgia. E detalhe, se acontecer a bolsinha, nunca permanente. É uma bolsinha reversível. É uma bolsinha que vai ficar lá 2, 3 meses e depois vai fechar. Mas a chance é mínima, mínima, mínima. Então, é importante trazer esse tema para realmente desmistificar. E a gente vê muita paciente que vive com dor porque alguém falou para ela, não opera, que senão você vai ter que deixar a bolsinha. E não é verdade. Nossa, vocês trouxeram aqui hoje muita informação, muito conhecimento sobre a endometriose, uma doença que acomete, que influencia tanto a vida de milhares de mulheres, né? De uma forma muito didática e muito acolhedora. Doutora Pamela, muito obrigada pela participação aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Doutor Dorival, obrigada e até a próxima. Gratidão é minha, Marcela. Ao Vera Cruz também é um prazer estar ao lado de vocês, ao lado da doutora Pamela. Para mim, falar de endometriose sempre é uma coisa que me deixa muito animado, né? Como de costume, eu também quero te agradecer por você que nós estamos aqui buscando trazer em cada episódio assuntos que possam contribuir para a qualidade de vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então fique ligado, na próxima terça-feira, às 8 da noite, tem mais um VeraCast. Aproveite também para compartilhar com a sua família, com seus amigos. Até lá!